Olá, hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2006. Este é o Jornal da Cultura, edição local, que está começando agora. O projeto Viva em Duas Rodas está realizando hoje mais uma blitz de orientação aos motociclistas. A operação acontece na Avenida Bandeirantes, próximo ao SESI, na Vila Oliveira. A primeira etapa foi realizada das 9 às 11 da manhã e a segunda será retomada das 3 às 5 horas da tarde, sendo coordenada pela Guarda Civil, com participação da Polícia Militar e da Moto Snob, uma das empresas patrocinadoras do projeto. Os motociclistas abordados estão recebendo uma cartilha com dicas para dirigir com segurança e evitar acidentes. No encarte existe um cupom em que o participante poderá concorrer ao sorteio de uma motocicleta 0 km no mês de novembro, quando as atividades serão encerradas. Neste período, também serão realizadas palestras em empresas que utilizam motocicletas na prestação de serviços, cursos de pilotagem com segurança, cadastramento das empresas de motofrete, palestras educativas em escolas, visitas a empresas de motofrete para conscientização, dicas de manutenção do veículo e equipamentos de segurança. Inaugurado o espaço para a PAI desenvolver método conhecido como ecoterapia. O projeto atenderá 23 alunos com idade entre 5 e 35 anos. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. O espaço inaugurado ontem pela manhã no Jardim Vista Alegre viabiliza um projeto antigo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Num primeiro momento, serão 23 alunos atendidos pela entidade. Durante o ato de inauguração, o padre Mário Fregulha abençoou o local e acompanhou a demonstração do berranteiro Odair José. Esse método envolve uma equipe multidisciplinar no seu desenvolvimento. A gente acredita agora com a inauguração que a gente vai conseguir mais doações, né? As pessoas conhecendo o trabalho vão saber como ajudar e que realmente vão estar ajudando bastante a PAI e todo o atendimento. E a gente espera que agora, daqui para frente, a gente consiga atender mais alunos, né? Em relação ao número de alunos que a gente tem na instituição, é muito pouco que a gente consegue atender aqui devido à falta de profissionais. O objetivo inicial era a parte física, né? Para alunos cadeirantes. Mas a gente foi vendo que à medida que a gente trazia muitas vezes alunos com autismo, com síndrome de Down, com atraso no desenvolvimento para um passeio, para conhecer o espaço, a gente já via uma certa alteração no comportamento, na comunicação. Então a gente ampliou e os objetivos principalmente a parte física devido ao movimento do animal mesmo, proporcionar equilíbrio, adequação da postura física, tronco, cabeça, mas a gente abriu, né, o objetivo para a parte da comunicação, da socialização, do contato com a natureza, da melhor qualidade de vida mesmo. As aulas são ministradas 2 vezes por semana e têm duração de 30 a 40 minutos, com acompanhamento de uma professora de educação física e de um instrutor. É bastante gratificante que eu consegui associar uma coisa que eu gosto junto com ajudar as pessoas que realmente precisam. O cavalo, na realidade, era um hobby e eu tenho bastante contato com eles. A gente vê que as crianças gostam e faz bem a eles. Então, é bastante interessante o nosso trabalho. Nós atendemos aqui 23 alunos, né? Os horários são de terça-feira de manhã e no período da tarde e sexta-feira de manhã. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Na beira do mar, amor. Na beira do mar, amor. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. A 10ª etapa do Campeonato Média Paulista de Ciclismo deve reunir nesse domingo, 3 de setembro, atletas de elite de todo o estado de São Paulo. A competição é uma das mais tradicionais do país e está na 27ª edição. Os ciclistas foram separados por idade em 9 categorias. Os destaques são a categoria Elite, da qual devem participar ciclistas de ponta, e a categoria Estreante, que contará exclusivamente com competidores barbarenses.
Os primeiros colocados das nove categorias, receberão prêmios em dinheiro. No total, serão distribuídos R$ 2.400 entre os primeiros colocados. O evento tem início às 8 horas da manhã no Centro Social Urbano. Depois do intervalo, você vai conferir uma entrevista com a pediatra Maria Cristina de Pádua Joia, que vai nos falar um pouco sobre virose e como devemos proceder neste período de tempo seco. O município de Santa Bárbara do Oeste, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hemocentro da Unicamp e Lions Clube Centro e Pérola, promove mais uma campanha de doação de sangue. Você sabia que em até 6 horas após a doação, o sangue já é reposto no organismo? E que em apenas uma coleta, o seu sangue pode salvar até 4 vidas? Não espere que alguém de sua família precise. Faça da doação um ato voluntário e de solidariedade. Campanha de doação de sangue, terça-feira, 5 de setembro, na Unidade Modular Dr. Afonso Ramos, das 9 horas ao meio-dia. 10ª etapa do Campeonato da Média Paulista de Ciclismo. Venha prestigiar os atletas barbarenses nesta tradicional prova ciclística e que está voltando após 8 anos à nossa cidade. Participação das principais equipes de ciclismo do estado de São Paulo. É neste domingo, dia 3 de setembro, às 8 da manhã, no Centro Social Urbano. 10ª etapa do Campeonato da Média Paulista de Ciclismo. Realização: Secretaria Municipal de Esportes. Apoio: Têxtil Canatiba. Confira os postos de vacinação antirrábica para este sábado, dia 2 de setembro. Escola Estadual Dirceu Dias Carneiro e EMEI Charles Kise Dodson, no Santa Rita. Posto Médico Dr. José Tojeiro de Andrade, no São Francisco. Posto Médico Dr. Joel Lincoln Mei Kise e EMEI Zinho Sais, no bairro Vista Alegre. MFEI Professor Augustes Comparim, no Jardim Mariana. Escola Estadual Professora Juvelina de Oliveira Rodrigues, no Jardim Paulista. Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel, no São Francisco. Parque dos Ipês, entrada pela Rua Argentina, na Vila Sartori. Garagem Municipal, no Jardim São Luís. EMEF Professora Ruth Garrido Roque, no Residencial Rochelle. EMEI Professora Thelma Laudice Dávila, no Jardim Laudice. EMEF Professora Maria Martiniano Gouveia Valente, Dona Bininha, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. O horário de vacinação é das 9 da manhã às 5 da tarde. Outras informações no Centro de Zoonoses pelo telefone 3454-4020. Na entrevista de hoje, estamos recebendo aqui a doutora Maria Cristina de Pádua Joia. Ela é médica pediatra e vem para falar um pouco de virose e também de tempo seco. Olha, o mundo está com virose. Todo mundo que você conversa, alguém na família, enfim, no círculo de amigos, está enfrentando a questão da virose. Bom dia, doutora. Bom dia. Prazer em tê-la aqui na TV Cultura. Prazer é tudo meu. Doutora, por que todo mundo ou muita gente está com virose? O que está acontecendo, doutora? São os grandes vilões do futuro, são os vírus. Verdade. Por quê? Porque eles fazem mutação. Então, um vírus, por exemplo, se quisesse entrar aqui, ele ia conhecer bem todos vocês. Mesmo que você não quisesse deixar entrar, ele ia acabar entrando disfarçado em alguma coisa e vocês iam entrevistá-lo também. Que coisa! Então, os vírus, eles têm essa capacidade e é por isso que hoje em dia eu estava pensando quando vinha falar isso, na Indonésia eles estão preocupados com aquele vírus da gripe aviária que só dá em aves. Mas por que lá eles estão preocupados? Porque os humanos, ao ingerirem a carne do animal, estão pegando esse vírus e estão morrendo. O vírus já conheceu o ser humano. E ele pode mudar, fazer a mutação, porque lá está tendo muitos casos, que não, isso aqui, por enquanto aqui não estamos chegou, longe, né? Disso, nem pensemos nisso. E eles podem depois começar a infectar humanos, e aí a transmissão é por gotículas que a gente expele pela boca, chamada gotículas de Flieger, e aí a coisa complica. Doutora, com relação a essa virose que nós temos aqui, a gente sabe que os sintomas é diarreia e vômito, né? Febre. Que tipo de virose é essa? Fala-se muito em rotavírus. Não é ou não se tem certeza? É o chefe da quadrilha, né? É o rotavírus. Geralmente nós temos viroses intestinais no verão. Certo.
O rotavírus ele é específico de inverno, por isso que a gente rotula, que pode ser provavelmente um rotavírus. Na secretaria, a gente está tentando fazer coprocultura e identificar o rotavírus. Não sei como é que está essa pesquisa, mas provavelmente vão achar muito rotavírus, porque ele é o grande vilão, ele age mais nessa época. De abril para cá, que nós começamos a ter maio, com esse tempo de frio, apesar que não estamos tanto. A nossa temperatura está tão estranha, né? Agora caiu de novo, né? Nós mexemos tanto na natureza que nós já nem sabemos mais como falar do tempo. Mas ele é típico dessa época. E sintomas fica mesmo restrito a diarreia e vômito? Diarreia, vômito, dá muita náusea, alguns têm febre, outros não. Mas é esse quadro mesmo. E também em adultos e crianças agora, né? É, todo mundo, porque o vírus ele não escolhe, né? Ele não escolhe as pessoas, ele se espalha. Esse que por isso que a gente fala que são os grandes vilões, né? Não tem medicação específica, a não ser uma vacina, né? Então é muito difícil, porque todo mundo fala assim, então vamos tomar antibiótico, não resolve. O vírus morre de rir, ele senta lá e começa a dar risada. Fala, esse cara vem com antibiótico para quê? Então é só medidas assim de hidratação numa criança, cortar o vômito e alimentação, para uma alimentação mais leve, né, e correta para que essa criança possa ir cedendo. Quer dizer, doutora, vamos então recapitular aqui. Com relação à prevenção, praticamente não existe. Qualquer pessoa está arriscada a contrair o vírus, mesmo aquela pessoa que tem uma boa alimentação, enfim. Você vê, na época de inverno, quem que não pega um resfriado ou outro? Por que nós fazemos? É difícil você controlar, é lógico. A higiene é importante. A higiene dietética. Porque se você tem, por exemplo, uma alimentação saudável, você pode até pegar uma virose, mas você logo reverte o quadro. Hoje em dia, eu pelo menos faço pediatria, eu estava comentando com uma pessoa aí fora, eu peguei uma criança segunda-feira com quase 400 de colesterol e ela tem 6 anos de idade. Nossa! Então, as nossas crianças, e isso nos mais diferentes níveis, não é só uma pessoa de baixa renda, todos estão tendo uma péssima alimentação. Péssima. Então, isso complica muito. Porque ele baixa a resistência, aí você tem os germes oportunistas, as outras bactérias, quer dizer, aí todo mundo pode entrar. No que um vírus entra, ele baixa a tua resistência e você fica à mercê de qualquer outro germe. Esse que está causando aí o vômito e a diarreia, ele já tem um nome específico, ele já está identificado ou não existe isso? Não, o rotavírus ele já foi identificado. E o que causa isso é o rotavírus? Dessa aqui especificamente eu não sei, porque você tem que pesquisar para você. Certo. Você tem outros vírus também que fazem isso, mas o vilão da história é o rotavírus dessa época. Certo. Agora, nós estamos fazendo coprocultura, eu não sei na vigilância como que eles estão, os dados que eles têm. Certo. Mas geralmente nessa época a gente fala, é rotavírus. E a senhora disse aí que não adianta dar antibiótico porque não resolve. Não. É apenas... você hidratar a criança, sim. dar um remédio para tentar diminuir o vômito, né? E dieta, uma dieta leve. Aí vai melhorando. E a pessoa fica, às vezes, uma semana com ânsia, com mal-estar. Mesmo depois que melhora o quadro diarreico, tem criança que fica bem batidinha por causa disso. Porque então, é violento. Os cuidados seriam dessa forma. E agora, tem que aguardar porque tem um processo, tem um ciclo, né? Às vezes algumas a gente interna. Sei. Agora, por que é importante as mães se preocuparem com a alimentação, né? Os italianos falavam assim que responde pela doença é o sangue, né? E é o sangue, e é a alimentação, é aquilo que você ingere. Então, uma criança saudável, ela corre menos risco. Saudável não quer dizer gorda, e saudável não quer dizer rica. Quer dizer, uma criança que tem a qualidade de vida nutricional, que se alimenta corretamente, essa criança vai ter muito mais chance de se recuperar rápido, de não ter infecções secundárias em cima disso, porque ela é bem nutrida. Certo. Então tá aí com relação à virose, principalmente para as mães, né? E os adultos também, porque a gente sabe que muita gente aí está enfrentando o problema. Doutora Maria Cristina, tempo seco, tá aí, estamos vivendo a época de estiagem, né? E piorou ainda mais porque está difícil de respirar, é muita poeira, muita poluição e também as doenças, né, do inverno estão aí, principalmente gripes, resfriados e tudo mais. No geral, o que a senhora diria para as pessoas?
além da alimentação, você vê, a gente não toma líquido no inverno, né, muito. Certo. Não toma, não há necessidade, mas tem que tomar muito líquido. Quando eu estou trabalhando, eu falo muito com as mães, eu não tinha o hábito no inverno de levar uma garrafinha de água e ficar... Eu comecei a levar, porque ia secando, aí começava a tossir, pronto. Aí desencadeava todo um processo que fica difícil você parar. Então, muito líquido, ingestão de muito líquido, e também estilar no nariz soro fisiológico. Por quê? Porque você respira, fica tudo seco. Nós precisamos respirar um ar mais úmido. Isso até para a nossa saúde. Nós não estamos tendo isso. Mas quem que vai ficar... Eu não estou nem nada no nariz, para que eu vou ficar instilando soro fisiológico? Mas justamente para você hidratar toda essa via superior. E apenas o soro, né? Não Soro, vai inventar aqueles remedinhos que aquilo é um veneno, né? Não, é veneno aquilo. Ainda mais atualmente que eu estou fazendo homeopatia, é mais veneno ainda. Então, é só soro fisiológico mesmo. E beber muito líquido, se alimentar bem. Às vezes, nos quartos, a bacia de água pode pôr, mas senão uma toalha úmida, né? Para o ar, porque se você põe ali vai secar, não vai? Então, aquela água vai evaporar no ar e vai se tornar tudo muito melhor. Certo, a toalha é melhor do que a bacia de água. Nós achamos melhor, ela tem uma área maior, ela vai. Mas pode pôr a bacia, eu acho que tudo é válido, porque a água vai evaporando ali e vai umedecendo o ar. Então isso aí fica ótimo, já melhora. São qualidades, assim, coisas fáceis. Na realidade, para a saúde, se precisa de bom senso, né? E coisas muito fáceis. E nada de automedicação, né? Não, por favor, não, que não dá certo. Isso aí só dá confusão, né? Aí piora. Eu às vezes falo, olha, antes um médico ruim fazendo besteira do que vários bem intencionados que querendo resolver. Porque muita gente mexendo não dá certo. Então, procura uma pessoa, um médico que vai orientar, mas de uma maneira geral é isso. Doutora Maria Cristina, obrigado pela presença. Imagina, bom dia, foi um até uma prazer. próxima oportunidade. Eu que te agradeço a todos. A seguir, setor de trânsito coloca em funcionamento mais um conjunto de semáforos. Foi aberta ontem para autoridades e imprensa a exposição que comemora o 50º da Romizeta. 10ª etapa do Campeonato da Média Paulista de Ciclismo. Venha prestigiar os atletas barbarenses nesta tradicional prova ciclística e que está voltando após 8 anos à nossa cidade. Participação das principais equipes de ciclismo do estado de São Paulo. É neste domingo, dia 3 de setembro, às 8 da manhã, no Centro Social Urbano. 10ª etapa do Campeonato da Média Paulista de Ciclismo. Realização: Secretaria Municipal de Esportes. Apoio: Têxtil Canatiba. Confira os postos de vacinação antirrábica para este sábado, dia 2 de setembro. Escola Estadual Dirceu Dias Carneiro e EMEI Charles Kise Dodson, no Santa Rita. Posto Médico Dr. José Tojeiro de Andrade, no São Francisco. Posto Médico Dr. Joel Lincoln May Kise e EMEI Zinho Sais, no bairro Vista Alegre. MFEI Professor Augusto Escomparim, no Jardim Mariana. Escola Estadual Professora Juvelina de Oliveira Rodrigues, no Jardim Paulista. Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel, no São Francisco. Parque dos Ipês, entrada pela Rua Argentina, na Vila Sartori. Garagem Municipal, no Jardim São Luís. EMEF Professora Ruth Garrido Roque, no Residencial Rochelle. EMEI Professora Thelma Laudice Dávila, no Jardim Laudice. EMEF Professora Maria Martiniano Gouveia Valente, Dona Bininha, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. O horário de vacinação é das 9 da manhã às 5 da tarde. Outras informações no Centro de Zoonoses pelo telefone 3454-4020. Está chegando a 20ª Festa da Migração. Shows musicais, barracas de alimentação, muita diversão para você e sua família. Dias 16 e 17 de setembro, na Praça da Migração, no Jardim Pérola. 20ª Festa da Migração. Setor de trânsito coloca em funcionamento mais um conjunto de semáforos. Ele foi instalado em cruzamento de grande tráfego no Parque Zabani. O objetivo é disciplinar o trânsito em cruzamentos de grande movimento
e garantir segurança aos pedestres. Primeiramente, é realizado um estudo técnico pela Secretaria de Trânsito sobre a necessidade da instalação desses semáforos. Recentemente, foi instalado um conjunto deles no cruzamento das avenidas Augusto Escomparim e Tenente José Gabriel de Oliveira, no Parque Zabane. Nesta semana, funcionários da Prefeitura estiveram realizando a sinalização de solo. O próximo local que poderá ser beneficiado, de acordo com a viabilidade técnica, será a Avenida Tiradentes, esquina com a Avenida da Saudade, região central. Já foram instalados outros 6 conjuntos de semáforos, 3 na Avenida São Paulo, 1 na Avenida da Amizade, 1 na Avenida da Indústria e outro na Avenida Bandeirantes, Vila Oliveira. Funcionários da Secretaria de Obras e do setor de trânsito da Prefeitura realizam o serviço de colocação dos postes e dos equipamentos, além da pintura de solo. Os recursos para a compra dos semáforos são do próprio município. Aconteceu na manhã de ontem, na Secretaria de Educação do município, a terceira reunião entre dirigentes municipais e representantes de instituições de ensino para definir detalhes do desfile de 7 de setembro. Nesse último encontro, a Secretaria de Educação, ou a secretária de Educação, Neuza Carleto, destacou a importância das agremiações seguirem algumas regras para que o desfile possa ser bonito, dinâmico e dentro da proposta da data cívica. Participarão do desfile 28 agremiações. Na reunião, todas foram informadas sobre os horários que devem seguir no dia do desfile e o esquema de transporte dos componentes de cada agremiação. Motoristas não devem apenas ter preocupação quanto ao preço, mas também quanto à qualidade dos combustíveis. Para auxiliar o consumidor a buscar melhor preço e também garantir qualidade, o PROCON, órgão de defesa do consumidor local, realizou um levantamento nos revendedores de combustíveis do município. Algumas medidas simples podem evitar que os motoristas tenham dores de cabeça na hora de abastecer nos postos da cidade. A nossa intenção é informar a população o preço que está sendo praticado, visto que hoje nós não temos tabelamento de preços, né? O consumidor, o fornecedor está livre para vender, só que o consumidor deve estar pesquisando, procurando ver a qualidade do produto e, em caso de dúvida, ele deve estar acionando o PROCON. Quanto a combustível, nós estamos tendo algumas reclamações em relação a combustível adulterado. Nós estamos informando que a população deve estar entrando em contato com a Agência Nacional de Petróleo. Os funcionários têm vindo aqui na cidade, nós estamos recebendo os ofícios da ANP e está sendo feita essa fiscalização no próprio posto de gasolina. O fiscal vem, faz a análise do produto e constata ou não a irregularidade. Por enquanto, a ANP já mandou um ofício informando que não encontrou irregularidade. Mas se o consumidor perceber, ele deve estar acionando sim a Agência Nacional de Petróleo. E, junto com isso, o consumidor deve ficar atento, está exigindo o cupom fiscal ou a nota fiscal do combustível. Ele deve estar descendo do veículo no ato do abastecimento. É comum o consumidor ficar dentro do veículo, então ele deve estar descendo, vendo se a bomba está zerada, vendo se o frentista está colocando um tecido, um pano que proteja a pintura do veículo, né? E vendo se o frentista está fechando adequadamente o tanque de combustível. Porque nós tivemos algumas reclamações que o frentista perdeu a tampa, né? Não encaixou direito, perdeu a tampa do combustível. E já tivemos também que perder um molho de chaves. Então é interessante o consumidor ficar atento ao trabalho do frentista, ficar junto com ele para ver se ele está fazendo adequadamente, visto que o movimento é muito grande em posto de combustível e é comum esses fatos acontecerem. Foi aberta ontem para autoridades e imprensa a exposição que comemora o 50º da Romizeta. A partir de hoje, o público poderá conferir na praça de eventos do shopping uma exposição com diversos exemplares da Romizeta, o primeiro veículo fabricado no país pelas indústrias Rome. O evento é alusivo ao 50º do início da fabricação do automóvel e segue até o próximo dia 10 de setembro. Durante todo o período da exposição, monitores da Fundação Rome, junto aos alunos da Unimep, estarão à disposição para acompanhar os visitantes e esclarecer qualquer dúvida.
uma carreata que partirá da Fundação Home às 9 horas da manhã do domingo, dia 3 de setembro, percorrerá aproximadamente 10 quilômetros até o shopping, onde os colecionadores da Home Zeta ficarão até às 3 horas da tarde e também receberão o troféu alusivo à comemoração. O Jornal da Cultura, edição local, termina aqui. Boa tarde, obrigado pela companhia e até amanhã. Décima etapa do Campeonato da Média Paulista de Ciclismo. Venha prestigiar os atletas barbarenses nesta tradicional prova ciclística e que está voltando após 8 anos à nossa cidade. Participação das principais equipes de ciclismo do estado de São Paulo. É neste domingo, dia 3 de setembro, às 8 da manhã, no Centro Social Urbano. Décima etapa do Campeonato da Média Paulista